Olá, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas à segunda aula do nosso intensivo Você Pode Ter uma Vida Saudável. Eu sou a Geilza Paroli, a sua professora durante esses dias nesse intensivo de 3 aulas aqui comigo ao vivo no Instagram. Durante essas aulas eu estou te mostrando que você pode sim ter uma vida saudável e só depende de você. Cada aula desse evento tem o objetivo de despertar a sua consciência para o que realmente funciona e te mostrar que é possível sim comer comida saudável, gostosa, que te faz bem quando você domina a cozinha saudável. É um prazer estar falando com você mais uma vez. Então, se você está aqui, se você está em busca de mais saúde, de bem-estar, de se sentir bem, se você quer aprender a otimizar o seu tempo na cozinha, se já enxergou que é através dos alimentos, o nosso combustível, que teremos a saúde física e mental que tanto buscamos, você está no lugar certo e na hora certa. Esse evento foi feito para você. Boa noite para todos vocês que estão chegando agora, que estão assistindo essa aula ao vivo. Que alegria ter vocês aqui. Cleonice, Mariana, Rosana, Eliana, Sônia, tudo bem? Celeste, que bom, meninas, ter vocês aqui mais uma vez. Oi, Lilian, está de volta, seja muito bem-vinda. Meninas, esse evento ele foi preparado com muito carinho para vocês, para mostrar que vocês podem ter uma vida saudável. Se você deseja aprender a fazer comida saudável, cada vez mais gostosa, se você quer otimizar o seu tempo na cozinha, se você deseja dominar a cozinha saudável para você viver melhor, você está no lugar certo e na hora certa. Bem-vinda, é um prazer ter você comigo mais uma vez. É um prazer para mim fazer parte dessa mudança na sua vida, que eu sei que isso é uma mudança, né? Mudanças de hábitos alimentares. É um prazer estar falando com você mais uma vez. Vamos falar para mim? Vocês estão animadas para a aula de hoje? Estiveram presentes ontem? Conta para mim aqui nos comentários quem estava na aula de ontem, a nossa aula 1, onde eu falei com vocês sobre temperos, sobre modos de cocção, sobre gorduras. Quem participou da aula 1? Escreve nos comentários para mim. Quero saber se vocês estão animadas para a aula de hoje, se vocês receberam o material da aula de ontem. Fala para mim nos comentários. Estava na aula 1? Diz aqui para mim. Eu estava. Se por acaso você não estava, não deixe de assistir. Essa aula, ela tá disponível para você ainda. Está publicada aqui no feed. Olha, Sônia tava, Cris, Heloísa, Celeste, Amar. Nossa, falaram que amou, a Cida assistiu hoje. Muito bem, tô vendo ali a Tati falou que perdeu. Ó, muita gente tá aqui, já viu ontem. Quem perdeu, quem não assistiu a aula de ontem, vai assistir porque ela tá muito completa, ela tá muito boa. Lá você aprende como você vai temperar a sua comida saudável para ela ficar cada vez mais gostosa. Você consegue acessar esse vídeo, mandei nos grupos de WhatsApp, eles estão aqui no feed e também tá no meu canal lá na outra rede, tá? Então vocês conseguem assistir lá também. Esther, sim, eu amei, você é maravilhosa e aprendi muito, que bom, fiquei feliz. A Dosane chegou no final, mas conseguiu ver pelo WhatsApp. Exatamente. Todas vocês que estão inscritas, eu mandei nos grupos de WhatsApp tanto o link da aula de ontem, quanto o material de apoio que eu falei que eu ia mandar para vocês, que é um PDF onde eu mandei para vocês sobre os temperos, né? Algumas combinações, alguns temperos prontos para você fazer. Então, se você tá lá, você já recebeu, pega, aplica tudo que você aprendeu, tá? Tem alguém aqui hoje chegando pela primeira vez que nunca assistiu uma live minha, que tá caindo de paraquedas, que de repente alguém falou para você assistir? Fala para mim nos comentários também que eu quero te conhecer, se tem alguém que é pela primeira vez. Tô vendo muito rostinho conhecido das lives semanais que eu faço sempre às terças e quintas. Hoje nós não tivemos a live de terça-feira, né, que acontece sempre às 4 horas, porque a gente tinha esse horário marcado à noite. Mas quinta-feira a gente retoma normalmente o nosso horário das lives durante a tarde, tá bom? Lilian, deixa eu ler seu comentário. Gente, essa pessoa é incrível. Estive ausente, mas continuei com meus ensinamentos. Quem te conhece é para a vida toda. Muito obrigada, querida. Gratidão. Nossa, é uma alegria imensa ter você na minha vida também. Eu sou muito privilegiada, sabe, gente? Porque eu sou cheia de alunas que têm essa gratidão, que têm esse amor, que têm esse carinho. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com elas sempre e poder contribuir com você aqui também. E antes da gente começar, eu quero que você faça aquele nosso combinado de compartilhar a live. Você está aqui assistindo ao vivo, tem aqui
Parece uma setinha, tem gente que fala aviãozinho de papel, mas para mim isso parece uma seta bem aqui embaixo. Você vai clicar nela e manda aí para uns 3 contatos seus. Eu estou mandando aqui para uns 3 meu, já mandei pelo menos para 3 pessoas. Se puder mandar para 10, manda, mas manda pelo menos para 3, tá? E vamos compartilhar para trazer mais pessoas, para outras pessoas aprenderem com a gente também. Na aula de hoje, você vai aprender a identificar os alimentos saudáveis. Isso mesmo, tem muita pegadinha por aí e eu vou te ajudar a entender elas para que elas não sabotem os seus resultados. Porque às vezes o que acontece? A gente acha que está fazendo tudo certo e não tem os resultados que espera. E aí, que resultados são esses? Bem, cada um quer alguma coisa, né? Então você vai saber o que você quer, se é o emagrecimento, se é dormir melhor, se é se sentir bem, se é estar mais disposta, se é parar de sentir dores de cabeça, barriga distendida, se é ter um intestino que funciona melhor. Você sabe o porquê você busca alimentação saudável, você conhece os seus desconfortos e o que você quer melhorar. Então, se você acha que você está fazendo tudo certo, mas continua ainda com vários desconfortos e aquilo não melhora ou a melhora está sendo muito devagar, é porque por acaso pode ser que você não esteja fazendo assim tudo certo, né? Tem muita pegadinha, tem muito alimento que a gente pensa que é saudável e não é. A gente é muito enganado pela indústria. Tem a parte, eu gosto de falar, que você tem a frente da embalagem do produto, que é o marketing, né? Que é o que faz vender para você, mas que quando você olha o rótulo, você olha os ingredientes, você vê que ele não é nada às vezes daquilo que está falando ali, ou está bem longe de ser aquilo que fala. Então hoje nessa aula você vai aprender a identificar realmente o que são objetivos saudáveis, o que são alimentos saudáveis. E o objetivo não é terrorismo, não é falar para você, come isso, não come aquilo. O objetivo é te despertar para você ter consciência daquilo que você está comendo, para você conseguir fazer boas escolhas. E se em algum momento você resolver comer alguma coisa que não é lá muito legal, mas você sabe, você fez aquela escolha consciente. O que eu não quero é que você fique comprando produtos alimentícios, achando que é comida de verdade. Às vezes você nem gosta daquilo, mas compra porque acha que é saudável e não é. Então hoje nós vamos acabar com isso e você vai realmente descobrir o que é um alimento saudável. Porque só assim a gente pode ser saudável de verdade, quando a gente faz escolhas conscientes, quando a gente sabe fazer quando nós sabemos fazer as nossas escolhas, tá? Quando você identifica um alimento saudável, quando você sabe o que de fato é, quando você vê uma receita que alguém fala para você, olha, tal receita é saudável, você vai olhar os ingredientes, você vai saber, essa receita realmente é saudável porque só tem ingredientes saudáveis. Ou não, essa receita não é nada saudável, é tipo uma pegadinha. Então é isso que você vai aprender hoje, a identificar. Na aula de ontem, que foi a aula 1, que se você perdeu, depois eu gostaria que você assistisse, ela está disponível para você, eu falei sobre como deixar a comida saudável mais gostosa. Quais temperos você usar, quais ervas, quais especiarias, o que combina com o que, qual é a gordura mais saudável, qual o melhor método de cocção, né? Qual a forma melhor de você cozinhar determinado alimento. Aproveita o material que eu mandei para vocês, apliquem. Quanto mais gostosa você deixar a sua comida, quanto mais saborosa a sua comida for, mais prazer você vai ter em cozinhar, mais prazer você vai ter em comer aquele alimento e mais fácil será a sua transição, a sua mudança de hábitos alimentares e você não vai querer viver de outra forma. Agora, é muito difícil a gente manter uma alimentação saudável, né? Achar que está fazendo uma alimentação saudável, uma alimentação que é monótona, uma alimentação que é sem graça, sem sabor. Aí você fica querendo sempre comer aquelas coisas ultraprocessadas que são super palatáveis e aí não funciona. Então, para funcionar, para ser uma mudança mesmo, que eu sei que você quer, para ser um divisor de águas na sua vida, deixar de comer assim para comer assim, né? Comer comida saudável, ela tem que ser prazerosa. E é isso que eu te ensino. Te ensinei isso ontem, como você deixar a comida saudável gostosa. E hoje eu vou te ensinar a identificar o que é saudável de verdade para você se livrar das pegadinhas. Combinado? Então, se por acaso você está vendo aqui a aula 2 sem ter visto a aula 1, tá tudo bem, você continua aqui comigo ao vivo, que você vai aproveitar para tirar suas dúvidas, mas depois você busca a aula 1 para você poder assistir. Combinado? Você que está chegando aí, viu a aula de ontem? Várias pessoas já me falaram que viram. Eu queria saber se você que está chegando agora viu também.
tomar uma aguinha para a gente começar o conteúdo, porque ontem a nossa aula demorou cerca de 50 minutos. E eu não quero demorar tudo isso hoje não quero tomar todo o seu tempo, mas ao mesmo tempo quero passar tudo o que precisa. Combinado, né? Então vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar. Se você puder, você responde nos comentários para mim. Por que é tão importante, preste atenção, por que é tão importante sabermos identificar os alimentos saudáveis? Por que você acha que é importante você saber identificar o que é saudável e o que não é saudável? Para mim, primeira coisa é saber fazer as minhas escolhas, principalmente quando eu estou fora de casa. É para eu saber qual ingrediente usar na minha receita. Quando eu sei qual ingrediente é saudável, eu consigo fazer uma substituição. Por exemplo, eu tenho uma receita que leva creme de leite. Creme de leite tem muita gordura saturada, eu não quero usar aquilo naquele momento. Qual é um alimento saudável que eu posso substituir nas receitas pelo creme de leite? Eu preciso entender o que é um alimento para depois eu buscar a substituição dele. Então, entender os alimentos saudáveis serve para fazer boas escolhas e boas substituições. A Sandra está falando para não ter problemas depois. É isso também. Quando a gente começa a consumir muita comida ultraprocessada, muito alimento que não nos faz bem, o nosso corpo ele vai reagir, ele vai reclamar e uma hora ele vai dar sinal. Só que o problema é que o corpo, minha gente, aceita muito desaforo antes dele adoecer, antes de mostrar para você que alguma coisa está errada. Ele aceita muito desaforo. Às vezes é anos e anos a fio você fazendo coisas erradas para de repente você descobrir num belo dia que acordou diabético, hipertenso, ou de repente você percebe e engordou 20 quilos em alguns anos e fala, nossa, peraí, e agora? Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, mas as coisas vão acontecendo. Então assim, cuida agora, para daqui 5, para daqui 10, para daqui 15, você está cada vez melhor. Porque se não cuidar, o que vai acontecer? É ladeira abaixo, não tem jeito. O corpo aceita o desaforo, mas uma hora a conta dele chega, isso é certeza. Então, para que a gente tem que entender o que é um alimento saudável? Para a gente saber qual ingrediente a gente usa numa receita, para quando a gente vê uma receita na internet, a gente saber se ela realmente é saudável ou não. Para você comprar alimentos prontos que te ajudam a ganhar tempo. Eu faço a maioria, aliás, eu faço praticamente tudo aqui que eu consumo, né? Mas é claro que tem alguns alimentos, algumas coisas que a gente compra pronto. E você, identificando o que é saudável, você consegue comprar alguns alimentos que vão te ajudar a otimizar o seu tempo, certo? Isso vai te ajudar também. Às vezes você pode comprar algumas coisas prontas, você não precisa fazer tudo, você precisa conhecer os ingredientes para fazer boas escolhas conscientes. Para você, lógico, verdadeiramente ter resultado, ter aquele corpo que você sempre quis, a saúde que você sempre buscou. Então, a gente entender a classificação dos alimentos é a chave para uma alimentação saudável de verdade. Quando você entende, preste atenção nessa frase, quando você entende a classificação dos alimentos, aí sim você consegue ter uma alimentação saudável de verdade. E como os alimentos são classificados? Alguém sabe dizer para mim nos comentários? A gente tem gente que divide em 3, eu gosto de dividir em 4 categorias mesmo. Como os alimentos são classificados? Alguém arrisca dizer aí para mim? Vou esperar um pouquinho que eu sei que tem um delay aqui e a gente está ao vivo, né? Celeste falando, mas talvez a gente tenha insônia, intestino irritável e a gente nunca percebe que porque não estava ingerindo ingredientes não saudáveis. É mais ou menos do que eu falei ontem, né, Celeste? Às vezes você está com várias enfermidades, você não se sente bem, mas você conviveu com aquilo tanto tempo que você acaba achando que aquilo é normal. E não tem nada de normal em você se sentir mal. Normal é você se sentir bem disposta, saudável, com o intestino regular, que funciona todos os dias. E os alimentos têm o poder de fazer tudo isso por você, por nós. Como os alimentos são classificados, minha gente? A gente tem os alimentos que são naturais, né? Alimentos in natura. A gente tem os minimamente processados. A gente tem os alimentos processados e os ultraprocessados, que eu nem gosto de chamar alimento, para mim os ultraprocessados são imitação de comida.
são feitos em laboratório. A Celeste falando, super processados, Então, às vezes pode parecer assim uma coisa banal, né? Teve uma vez que eu fiz um post no Instagram, a pessoa falou assim, mas estou cansada de saber disso. Eu falei, será mesmo? Aí comecei a investigar um pouquinho, o que ela achava que era saudável não era, o que ela achava que era natural era processado. Então, é uma aula importante, porque é lá no básico, você tem que começar no básico para você ter resultado. Você precisa entender a base que aí você consegue fazer as mudanças, tá? Então, vamos lá. O que é uma alimentação saudável? A base, gente, da alimentação saudável, ela é composta de alimentos naturais e minimamente processados. Essa é a base de uma alimentação saudável. Se a gente fosse desenhar a pirâmide da alimentação saudável, lá na base estaria lotado de alimentos naturais e minimamente processados. E o que são esses alimentos? Os alimentos naturais são aqueles que a gente vai lá na natureza, retira eles e consome. São as frutas, as verduras, os legumes, os ovos. Aí a gente tem os minimamente processados. Os minimamente processados são aqueles que estavam na natureza também. A indústria foi lá e pegou ele, mas ele não teve nenhuma adição de nada, de sal, de açúcar, de gordura, de nada. A indústria apenas pegou, moeu, pegou algum grão e moeu para fazer uma farinha, fez a lavagem, o polimento do grão, a secagem, uma pasteurização. O que seriam esses alimentos minimamente processados? Os grãos, castanhas, frutas secas, as carnes, o leite pasteurizado, todos esses são alimentos minimamente processados. O azeite, porque você não encontra o azeite lá na natureza, você encontra azeitona, então precisa prensar a azeitona, tirar a gordura e aí assim a gente tem esse azeite. Então esses alimentos são a base da nossa alimentação saudável. É o que você vai consumir em maior quantidade na sua alimentação. As castanhas, né? Vocês estão falando oleaginosas, isso mesmo. Esses minimamente processados, eles não têm adição de absolutamente nada, né? Não tem sal, não tem gordura, não tem açúcar, eles simplesmente passam por processos tipo moagem, secagem, estocagem, pasteurização, só isso, né? São os grãos, farinhas, tudo que eu falei, não tem nenhum aditivo. Isso é a base da nossa alimentação. Depois, vem os alimentos que são os processados. Numa alimentação saudável, a gente pode ingerir os alimentos processados. Eles fazem parte da alimentação saudável também, os processados, desde que, preste atenção, desde que não seja a base. Ele entra como um complemento da nossa alimentação. E o que são os alimentos processados? São aqueles em que a indústria coloca ali ou sal, açúcar, gordura, normalmente é isso, sal, açúcar, algum tipo de gordura, algum tipo de vinagre, são aditivos colocados ali que a gente tem na nossa casa, na cozinha da nossa casa, sal, açúcar, gordura, vinagre, limão. O que é, por exemplo? São as conservas. A conserva é um alimento processado, que é atum em lata, sardinha, azeitona, palmito, né? Todas essas conservas são alimentos processados, alcaparras, que podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que não seja a base. Eles entram para complementar a nossa alimentação, para deixar esses alimentos mais palatável, né, com um sabor mais agradável, para ter um maior tempo de prateleira, a indústria coloca ali sal e gordura para conservá-los. Um outro exemplo também de um alimento processado são os queijos, mas atenção, nem todo queijo é processado. A gente tem o queijo processado e o ultraprocessado. O ultraprocessado não é nada saudável. Por isso, fica uma atenção aqui, quando você for comprar queijo, tem vários tipos de queijos, várias marcas no mercado, você vai olhar os ingredientes ali. O queijo que ele é processado, o que tem nele? Leite, sal, coalho, só. Tanto que você encontra mussarela processada e ultraprocessada. Então você tem que ter atenção sempre, como eu falei ontem, de ler o rótulo dos ingredientes, para você saber o que de fato você está levando para casa. Combinado? Vocês têm costume de... Agora eu quero que você fale para mim aqui nos comentários, antes de eu passar para a lista de baixo. Você tem o hábito de ler os rótulos daquilo que você compra, de olhar lá os ingredientes?
Você vai falar nos comentários para mim, sim ou não. Hoje, se você tem ou não, porque depois dessa aula, com certeza você vai ler. Então, você vai escrever para mim sim ou não. Você vai lá comprar uma manteiga, por exemplo. Você olha os ingredientes dessa manteiga, você vê o que tem nessa manteiga? Você vai comprar um pão no supermercado, você olha, você sabia que tem pães que são ultraprocessados? A gente tem o pão processado, aquele pão lá do mercado, a maioria, muitos são processados, e temos também os ultraprocessados, cheios de aditivos químicos, de corantes, aromatizantes, é uma tristeza. Você pensa que você está comprando um pão, que é uma coisa saudável, mas está longe de ser. A Maristela, tento, não consigo enxergar. Tem que levar os óculos, tá parecendo meu marido. Ele também não enxerga. Eu falo, meu bem, vai fazer compra, não pode sair sem óculos. Denise, nunca tive, mas agora passei a fazer isso. Isso aí. A Rose não. Quem mais? A Jaque sim. A Karine, eu prefiro comprar o leite fresco direto da roça para fazer. Eu prefiro comprar o leite fresco direto da roça para fazer o leite. Deve ser para fazer o queijo, né? Maravilhoso. Lilian, alguns produtos confesso que não me atento. É muito importante você ler o rótulo daquilo que você está comprando. Ó, quer ver um exemplo? Durante muito tempo, no início, lá quando eu me casei com os meus 20 e poucos anos, eu era daquelas pessoas que achavam que tudo que era integral era saudável. E hoje eu já sei que longe disso. E eu lembro que eu comprava como que chama? Umas torradas daquela, acho que é Balduco na época, era a marca, integral, achando que era saudável, me abafando, lá comprando lá um negócio. Era ruim, seco, eu não gostava, eu comia porque achava que era saudável. Então é isso que eu não quero que aconteça com você. Você comprar um alimento, você acha que é saudável, o troço ainda é ruim, porque é ruim, e não tem nada de saudável. Era melhor eu estivesse comprando meu pão francês, comendo um pãozinho francês. Entendeu? Por isso é importante você ler os rótulos, você ler os ingredientes. E atenção, né? Se você não sabe, o ingrediente que tem maior quantidade é aquele que vem primeiro, tá? Vem por ordem lá. O primeiro ingrediente é o que mais tem. E muitas vezes nesses produtos o que mais tem é açúcar. E não é o nome açúcar, não. Aí você vai achar lá maltose, destrose, sacarose, milho, vários nomes. O açúcar tem açúcar invertido, você vai encontrar diversos nomes, aí você vai ver a quantidade exagerada de açúcar, porque os alimentos ultraprocessados, eles têm açúcar e sal em excesso, muita gordura hidrogenada, para causar aquela sensação de impossível comer só um. Sabe quando você compra um pacotinho de alguma coisa, de esses chips da vida, ou bolacha recheada, ou bis, ou salgadinho, batatinha frita, qualquer coisa que é pacotinho, que você come, você não consegue comer um só. Por que você não consegue comer um só? Porque aquilo é muito palatável, aquilo vicia o seu paladar, desculpa. E aí o que acontece? A comida de verdade não tem graça. Você vai comer uma maçã sem graça. Você vai comer um brócolis, nossa, isso não tem gosto. Por quê? Porque o seu paladar está viciado naqueles realçadores de sabor, nos glutamato monossódico da vida, que eu falei muito ontem para vocês. Então tenha atenção e leia sim o rótulo daquilo que você compra, para você ter consciência do que você está comprando. E se alguma vez você levar para casa um produto que não é saudável, que seja por escolha sua e não por escolha de outra pessoa que escolheu por você e te enganou e você achou que aquilo era saudável, tá? O objetivo não é falar para você, não compre tal produto. O objetivo é tenha consciência do que você está comprando, porque assim você vai ter o resultado daquilo que você está plantando. É isso que eu quero para você. Karina, eu compro granola que diz ser sem açúcar para comer com kefir. Será que dá para confiar? Você só dá para saber lendo os ingredientes. O que está escrito nos ingredientes? Porque às vezes é o que eu falei para vocês do marketing. Você pega o produto, na frente do produto está o marketing, granola sem açúcar. Aí você vira aqui, ingredientes, aí às vezes não está escrito açúcar, mas em algum lugar lá tem sucralose, que é um adoçante terrível. Então, granola, dificilmente você vai encontrar uma granola boa para comprar, a não ser que você compre em lojas de produtos naturais confiáveis, que aí você vai saber como aquilo foi adoçado. Se não, faça a sua em casa. Nunca confie na frente do produto, sempre nos ingredientes. A frente, gente, é só o marketing, é só para vender. Quantas coisas você vê lá escrito que é sem açúcar, que você vai ler os ingredientes, tem mais de 10 ingredientes de nome açúcar, só que tá com outro nome só para te confundir. Isso é demais. Então, não confia. Dá para confiar o quê? Lá na lista de ingredientes. Aí você vai ter certeza daquilo que você está comprando.
Celeste. A primeira coisa quando eu comecei a olhar os ingredientes foi a manteiga e o iogurte natural. Boa, Celeste, você falou do iogurte, eu lembrei de uma coisa. Deixa eu subir aqui, peraí. O iogurte natural, aquele que é que ele é sem açúcar, que ele é sem sabor, o saudável, o que ele é minimamente, ele até entra na categoria dos minimamente processados, tá? É o iogurte que é leite e fermento. Só leite e fermento. Aquele iogurte que tem açúcar, que tem sabor, que tem cor, que tem é ultraprocessado, não é saudável, tá bom? Ultraprocessado. Esses iogurtes aí, Danoninho da vida, são todos ultraprocessados, não são saudáveis. Então é isso que você precisa saber. Os ultraprocessados, o que eles são? Eles são fórmulas industriais. Eles combinam, a indústria combina vários ingredientes junto com corante, aromatizante, outros aditivos como até carvão e petróleo, mistura tudo aquilo, coloca saborizantes lá. Às vezes não tem nem alguma coisa, sei lá, você vai comprar alguma coisa de maçã, nem tem maçã, tem aroma idêntico ao de maçã. Já percebeu? Comprar uma bolacha de maçã, por exemplo, sei lá, nesse frito da vida. Aí você, aroma igual aroma, não tem o alimento ali, tá? São formas industriais. Você vai ler os ingredientes, você não tem nenhum ingrediente daquele na sua cozinha. Se você leu lá, nossa, não conheceu nenhum ingrediente, sai fora, porque aquilo não é saudável. E se isso faz parte muito da sua vida, quanto mais você consome isso, mais isso vai te adoecendo, mais isso vai te inflamando, tá? Os ultraprocessados, eles têm sal, açúcar e gordura em muito excesso, realçador de sabor, tudo para viciar o seu paladar. Muitas vezes você pode perceber que nem comida eles são. A Jaqueline, muitos são assim, até assusta. Exatamente, tem coisas que você lê, os ingredientes, principalmente esses salgadinhos chips da vida, não tem, gente, parece que a coisa está feita de isopor, aquilo lá não é comida, nem comida tem ali, então muito cuidado. E quais são os exemplos de alimentos ultraprocessados? Pratos prontos congelados. Você sabe, amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar com você sobre planejamento e organização. Vou te falar várias e várias coisas para você deixar congelada, para agilizar a sua vida de comida saudável, caseira, que você prepara em casa. Agora, essa comida congelada que você compra no supermercado, ou se você já comprou ou não compra, não sei, pizza congelada, lasanha, nuggets, tudo isso é alimento ultraprocessado. Macarrão instantâneo, molho de tomate pronto, refrigerante, suco adoçado, mistura para bolo, achocolatado, caldo industrializado, molho pronto para salada, bala, guloseima em geral, barrinha de cereal industrializado, iogurte adoçado, aromatizado, pães de forma, salsicha, biscoito, bolacha recheada. Tudo isso é alimento ultraprocessado. Se você compra ou se você já comprou, tenha atenção, porque se isso for a base da sua alimentação, você deve estar muito doente ou em breve isso vai acontecer. O corpo aceita desaforo, mas uma hora a conta, gente, chega. Então tenha consciência do que você está comprando. A Irani perguntando, legumes congelados. Você está falando do que a gente está comprando pronto, né? Se você está comprando pronto legume congelado, você tem que olhar o ingrediente. Por exemplo, esse tempo atrás eu comprei, eu até mostrei para vocês, brócolis e couve-flor congelado. Aí lá nos ingredientes era o que? Brócolis, somente, nem sal, nem nada. Foi feito o branqueamento e foi congelado. Então, ok, é um bom alimento, você pode trazer para casa. Sempre olhe os ingredientes quando você tiver dúvida. Esse ingrediente é saudável? Não é. Você vai olhar os ingredientes para você saber se ele é minimamente processado, se ele é processado, ou seja, se ele tem sal, açúcar e gordura, ou se ele é ultraprocessado. Para não ficar muito difícil para você, faz assim. Lê os ingredientes. Tem coisa que você não conhece, que você não faz a menor ideia do que seja? Descarta, não traz para casa, porque não vai ser saudável. Mel, eu fiquei surpresa com o leite de coco, uma das marcas era aroma de coco, tá vendo? Nem coco às vezes não tem no bendito do negócio, então isso é muito difícil, né? De Jesus, amor, estou fazendo um acompanhamento com uma nutricionista que tem um programa chamado Menopausa Cancelada, eu tirei o leite de vaca e todos os derivados.
O leite de vaca, né, ele é muito inflamatório. A maioria das pessoas, muita gente tem alergia, né? Então por isso que normalmente pede para fazer uma exclusão. Quando você tem muito rinite, alergias em geral, muito pode vir do leite, né? Então a gente normalmente exclui isso daí primeiro e vai fazendo os acompanhamentos, né? A lista, gente, dos alimentos ultraprocessados, ela é muito longa. São todos esses que eu te falei bem rápido, assim, para passar por alguns deles. Evita, ao máximo, colocar alimento ultraprocessado no seu prato. Tá na dúvida se é saudável ou se não é? O que você vai fazer? Ler os ingredientes. Ler os ingredientes, você vai saber identificar. Leu ali, tem coisa que você não conhece? Evita, não leva para casa, porque não vai ser saudável. A comida de verdade, a fruta, a verdura, o legume, a carne, os ovos, as castanhas, não te inflamam, não te engordam, não te adoecem. Você pode comer à vontade, você não precisa ter preocupação. Olha, vocês iam ficar pasmas se vocês vissem a quantidade de comida que eu e o meu marido a gente come. O Daniel também, mas o Daniel nem se fala, né? Tem fase de crescimento. Você não ia acreditar. Eu mostro para vocês o meu prato do almoço, mas eu não como uma vez só. Pelo menos eu como mais, né? Não vou ficar mostrando todo, né? Vou repetir, vou fazer. Eu gosto de mostrar o prato para vocês terem uma ideia de combinações de alimentos para vocês fazerem. Por isso que eu gosto de mostrar para vocês. Mas assim, a comida ela não engorda, a comida de verdade. O que vai engordar? Às vezes a pessoa fala assim, ai, banana engorda, ai, nossa, abacate engorda, ai, nossa, batata de noite pode. É claro que cada pessoa tem a sua individualidade. Em cada momento da sua vida você vai estar precisando de mais uma coisa ou menos outra coisa. Eu não estou aqui para passar dieta para você nem nada disso, mas fica uma atenção para você pensar que não é esse alimento que você tem que ter preocupação, se engorda ou não, se é a comida de verdade. Chegou em casa à noite, está com fome, vai jantar. Se quiser comer arroz, feijão e carne, pode comer arroz, feijão e carne, não tem problema. Sabe por que tem problema? Tem problema é o bolo, tem problema é o pastel, é o refrigerante, é o sanduíche, é a pizza, os exageros disso. É isso que faz a gente adoecer e é isso que faz a gente engordar, ganhar peso além da conta. Essas comidas ultraprocessadas, ultrapalatáveis, que faz a gente querer comer cada vez mais. Você já viu uma pessoa exagerar num prato de brócolis, exagerar num prato de batata cozida? Não, mas de batata frita. De batata frita com certeza. Então você percebe como que a comida de verdade não tem como você exagerar, porque ela vai te saciar, então você não exagera. Agora, a comida que é a caloria vazia, que é o refinado, você come, cada vez você quer comer mais, porque ela é muito palatável, ela é muito saborosa, ela foi feita para ser assim, tem muita gordura, tem muito sal, tem muito açúcar, é aquela explosão de sabor. Você come cada vez mais e você não se nutre. Você enche, fica saciada, passa um pouquinho e você está com fome de novo. Com a comida de verdade isso não acontece. Pode prestar atenção. Esther, eu já aprendi a fazer combinações de comida só de ver seus pratos coloridos. É essa a intenção. É por isso que eu mostro para vocês o meu almoço quase que todos os dias. Então, os ultraprocessados, eles devem passar longe da nossa alimentação porque eles viciam o nosso paladar. Faz com que a gente consuma em excesso e vai deixando de quebra, ele deixa a comida de verdade sem graça, sem sabor, porque você está viciado naquele sabor, em muito sal, em muito açúcar e muita gordura. Então, se você realmente quer ter uma alimentação saudável, uma sugestão para você é que você faça um detox aí de pelo menos uns 30 dias de alimentos ultraprocessados. Tire os ultraprocessados da sua vida. Não consome eles durante os 30 dias que você já vai começar a perceber a diferença na sua alimentação, no seu intestino que vai funcionar melhor, no seu sono que vai ficar melhor, na sua comida que vai ter mais sabor, porque você vai deixar de enganar o seu paladar com aqueles aromas artificiais, tá? Leite de aveia é saudável? Sim, o leite de aveia é um leite vegetal, né? A gente chama de leite, mas na verdade é uma bebida, né? Bebida vegetal, onde você pega a aveia, que é um cereal, deixa de molho lá na água, depois tritura lá, bate no liquidificador, coa e você tem. Então assim, como que eu vou saber se o leite de aveia é saudável? O que tem? Aveia. Aveia é saudável? É um grão, é um cereal. Então sim, ele é um alimento saudável.
Conseguiram entender a classificação dos alimentos? O que é processado, minimamente processado, ultraprocessado? Põe para mim nos comentários. Sim ou não, se você conseguiu entender. Se ficou alguma dúvida, para você já tirar. É muito, muito, muito importante você saber entender essa diferença, você entender a classificação dos alimentos, porque aí assim você vai ser livre para fazer as suas escolhas, você não vai ficar dependendo das pessoas. Isso é saudável, aquilo é saudável, isso posso, aquilo não posso. Quando você entende a classificação dos alimentos, você faz compras melhores, escolhas melhores. Às vezes uma coisa que você pensava que era saudável, um peito de peru, por exemplo, que foi dito como saudável por milhares de anos, tem gente que ainda acha que é um ultraprocessado. Não tem nada de saudável naquilo. Então assim, vamos entender que vai ficar mais fácil. Sim, 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 perfeito. Gente, conhecer a classificação dos alimentos é um alívio, fala a verdade. É libertador. Você não precisa ficar naquela do pode, não pode, para alguém te responder. O conhecimento, ele te liberta. E é isso que eu desejo para você. Cada vez mais conhecimento para que você alcance aquela vida saudável que você tanto merece, que você tanto busca, que você tanto almeja. Conhecimento, gente, te liberta e é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui nesses 3 dias, o máximo de conhecimento possível para que você tenha uma vida melhor. Karina, você já ensinou a fazer a própria granola? Sim, já ensinei várias vezes. Inclusive, eu acho que tem lá no feed, tá? Janes, tem que deixar as castanhas de molho para comer? Gente, as castanhas, sementes, elas têm antinutrientes. Então, sempre que possível, se você conseguir, você deixar de molho, é bom, você deixa de molho. O que eu fiz com as minhas sementes esses dias? Eu comprei sementes de girassol e sementes de abóbora. Deixei de molho na água ali, acho que 24 horas. Depois eu lavei bem e depois eu passei na peneira e coloquei numa forma e levei no forno para secar, né? Porque ela secar e ficar crocante. E aí você elimina esses antinutrientes. O que é antinutrientes? É aquilo que impede os nutrientes de fazerem o que eles precisam no seu corpinho. Celeste, quanto mais assistimos suas lives, mais aprendemos. Ai, que alegria, fico feliz. A Iones que fez a granola hoje, muito bom. A Mel, tapioca é saudável? Tapioca é polvilho, né? O polvilho hidratado. É uma farinha branca, tapioca é uma farinha branca refinada, com alto índice glicêmico, muitos carboidratos. O que você tem que fazer quando você vai comer a tapioca para deixar ela mais saudável? Colocar sementes, colocar chia na massinha, comer ela com uma fonte de proteína, aí tá tudo bem, tá? O que não é legal é você ficar comendo a tapioca todos os dias e comendo ela, por exemplo, com doce de leite. Mas você sempre se você colocar com uma fonte de proteína, tá ok você comer ela, tá tudo bem, tá? Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai, preste atenção, você vai basear, você quer ter uma alimentação saudável, você vai basear a sua alimentação em alimentos minimamente processados, naturais e minimamente processados. Pode usar alimento processado na sua alimentação, que são aí em especiais as conservas e alguns queijos, e vai passar longe dos ultraprocessados, vai deixar ele longe do seu prato. É isso aí, moçada. 40 minutos. Quanto aprendizado, hein? Eu fico feliz demais de falar sobre isso, porque eu vejo que eu vou despertando a consciência de vocês. Fico muito feliz. Águida, suas comidas são incríveis. Que bom, querida. Fico feliz que você gosta. Polvilho doce ou salgado é bom? Como assim é bom? Salgado, polvilho salgado? Fale sobre o leite de coco em pó. Como as castanhas do Pará, nozes e amêndoas tem que deixar de molho também? Então, já falei sobre as castanhas. Você pode deixar de molho e depois você vai secar elas no forno. Zeni, não sou aluna no momento, não estou podendo fazer bisnaguinha de batata doce, pois não tinha aipim, ficou delicioso. Muito bom. Meninas, quem quer ser minha aluna é um prazer, sabe? Mas quem não pode, aproveita todo esse conteúdo que você tem aqui, dessas lives, desses intensivos, do que tem no Instagram. Gente, eu trago muita coisa para você. Se você não acompanha os meus stories, comece a acompanhar que você vai aprender muito ali. E para quem quiser se tornar minha aluna, o que acontece quando a pessoa se torna minha aluna? Ela dá um passinho a mais.
ela consegue chegar mais rápido aos objetivos. Por quê? Dentro do curso Dominando a Cozinha Saudável, que é o meu curso mais completo, né, meu maior projeto de alimentação saudável, a gente já tem hoje, acho que são exatas 122 aulas. É o curso completo de culinária que eu te ensino, desde a parte de organização, planejamento, congelamento, todas as receitas do básico, desde ali o arroz com feijão até os pães saudáveis, né, sem glúten, sem lactose, sobremesas, saladas. É um curso muito completo, curso completão de culinária. Inclusive, as vagas desse curso vão abrir amanhã, mas aí amanhã, depois do conteúdo de amanhã, que vai ser sobre planejamento e organização, que eu vou te ajudar, a gente vai fazer um plano de ação aqui ao vivo, você vai anotar como você programar a sua semana. Aí eu vou falar mais detalhadamente como que vai ser as vagas para essa turma agora, que é a 6ª turma, que é a última turma. Esse ano não vai ter mais, tá? Então, se você estiver interessado, não perde a aula de amanhã não, que eu vou falar muito sobre isso. Amo assistir suas lives, adoro sua live, quero aprender o pão sem glúten, esse é o meu desejo. Dentro do nosso curso, a gente já tem hoje acho que 10 ou 12 receitas de pães sem glúten, desde os pães de casca dura aos pães de forma, pão de hambúrguer, vários tipos de pães. Isso aí, meninas, muito bom. O que vocês acharam da aula de hoje? Ficaram satisfeitas? Conseguiram aprender? Vão começar a aplicar? Quem não assistiu a aula de ontem, assiste. Rose, pode ser usado para quem tem diabetes? O que, Rose, pode ser usado para quem tem diabetes? Não sei. Qual que é a pergunta? O que pode ser usado? Esther, você dá curso ao vivo, o curso são aulas gravadas, você assiste no seu tempo, na hora que você quiser, quando você puder, num período de 3 anos, tá? É claro que a gente tem encontros ao vivo, mas eles são assim de tempos em tempos, mais para tirar dúvidas. As aulas são todas aulas gravadas para você assistir quando você puder, tá bom? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, pelo seu tempo. Amanhã a gente se vê para falar sobre planejamento e organização. Celeste, maravilhosa esta aula com tudo que você nos ensina. Muito obrigada, Celeste. Gente, a Celeste eu sei que é aluna minha, porque eu conheço ela há muito tempo, ela foi uma das minhas primeiras alunas. Tem mais alguma aluna do meu curso completo aqui hoje? Fala nos comentários para mim se tiver. É muita gente, eu não consigo conhecer todas. Maria, o pouco que consegui assistir foi bom, amanhã assistirei novamente. Muito bem, quem pegou a live do meio para o fim, depois você assiste, eu vou deixar ela gravada, tá bom? Eu vou encerrar aqui e vou deixar ela lá no feed. E aí você aproveita e comenta lá o que você achou, se por acaso ficou alguma dúvida que eu não consegui responder, se você perguntou que não teve a sua dúvida respondida, você deixa nos comentários que eu vou responder para você, tá bom? Ó, Adelaide, sim, eu sou, muito bom. Eu vi a Adelaide aqui e vi a Celeste, não vi mais gente aqui hoje não. A Lilian também, muito bem. Meninas, ó, um beijão para vocês, então não perca a aula de amanhã, a última aula do intensivo, amanhã, planejamento e organização, tá bom? A gente se vê amanhã novamente às 20 horas. Um beijão e até amanhã.